Ontem eu estava pedindo para Deus falar comigo na sua palavra e ele me levou a 2 Reis. Falar resumidamente a história dos reis de Israel, de Judá. E o que me chamou a atenção foi que repetia muitas vezes a frase: tal pessoa se tornou rei e ele agradou o Senhor. Ou a frase: tal pessoa se tornou rei e ele não agradou o Senhor. Mas também o que chamou a atenção é que tanto as pessoas que agradou o Senhor quanto as que não agradou tinham algo em comum, algumas delas, que era: eles não destruíram os altares e continuavam adorando outros deuses e com as suas práticas do pecado. Então ali conta que algumas vezes Deus enviou salvadores, fala sobre a misericórdia de Deus que alcançou eles porque Deus viu que eles estavam sendo oprimidos pelos seus inimigos. Então enviou uma saída para eles, mas repetia a frase: eles não abriram mão do seu pecado e continuaram com seus altares. E o que me chamou a atenção demais isso, porque Deus está nos mostrando que Ele está vendo os altares que nós temos. E muitas vezes a gente fala: ai, Deus, som do meu coração, me ensina o caminho que eu tenho que andar, me guia pelo seu caminho. E Deus está lá, falando no seu coração mesmo, através do Espírito Santo, o caminho que você tem que seguir, o que você tem que parar de fazer, o que não está agradando o Senhor. E mesmo assim, você simplesmente ignora e faz o que você quer, no final das contas. Ou dá um jeitinho, ou não, depois eu lido com isso, com aquilo que você sabe que não está agradando a Deus, que Ele está incomodando o seu coração. Então Ele já está respondendo a sua oração, mas muitas vezes você só está passando por cima e seguindo em frente. Será que quando a gente olhar para os olhos de Jesus, a gente vai poder dizer: Senhor, eu ouvi o Senhor, eu criei e eu te obedeci? Ou a gente vai dizer: Senhor, eu te ouvi, eu até criei, mas eu decidi seguir os meus próprios caminhos? E essa é a reflexão que eu queria deixar hoje, porque a nossa chance de corrigir é agora. Porque quando o Senhor voltar, se você crê na Bíblia, e a Bíblia diz que Ele vai voltar, então quando o Senhor voltar, vamos ouvir do Senhor: é servo bom e fiel, ou eu não te conheço. Vamos poder dizer para o Senhor, quando a gente olhar para os olhos dele, a gente não vai poder dizer que ele não está respondendo, que ele não está falando, que ele não tentou. Então, avalia hoje o seu coração, a sua vida. Quando eu falo para você, eu também falo para mim, né? Avaliar: será que eu tenho escutado e obedecido ao Senhor? Ou eu tenho orado, ele tem feito, e eu tenho continuado orando como se ele não tivesse feito, como se ele não tivesse respondendo, mas ele já está. Ele já tá fazendo isso. Será que a gente tá percebendo? E eu queria chamar a sua atenção para isso, porque chamou a minha atenção. Hoje eu peço para que o Senhor tenha misericórdia de nós, que não entregue a gente para nossa própria vaidade, que a gente não gaste a nossa vida buscando aplausos e admiração e validação desse mundo, que a gente gaste mais tempo olhando para que o Senhor está olhando, o que é importante para Ele. Depois que Pedro nega Jesus, Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Ele pergunta 3 vezes. Pedro tinha negado ele 3 vezes. Então Jesus pergunta 3 vezes. E na terceira vez ele fala: então apacenta minhas ovelhas. A prova de amor para Jesus é a obediência. Ele está te dando uma direção. Se você ama o Senhor, guarde a sua direção e obedeça. Porque essa é a prova de amor para Jesus. Na Bíblia está dizendo que ele entende que se eu amo ele, isso é amor. O que você encontrou ali diferente disso que eu falei, ou se é a mesma coisa? Fala pra mim, quero saber.